Muitos erros que nós produzimos quando estamos aí estudando um novo idioma, como inglês, ou francês, ou italiano, são trazidos por causa de uma tradução direta do nosso idioma mãe. Esse artifício é muito usado, especialmente por alunos iniciantes, porque eles se sentem mais seguros podendo trazer uma expressão direta do português e passar ela para o novo idioma. Porém, algumas expressões envolvem aí gírias, expressões idiomáticas, ou então expressões locais, que nem sempre têm o mesmo sentido no novo idioma. Sendo assim, eu começo agora uma sequência de vídeos onde eu vou trazer uma sequência de erros produzidos no inglês quando a gente tenta fazer direto essa tradução, ou às vezes na falha no uso de uma preposição, ou então uma expressão popular que a gente tenta traduzir, ou às vezes até mesmo o uso de algum verbo que costuma confundir no inglês. Os exemplos que eu vou utilizar nesses vídeos vêm de um livro chamado Is That What You Mean?, que é composto por 2 volumes, da editora Penguin English. Em cada vídeo, então, eu vou trazer 2 erros, a situação que a gente causa quando a gente comete esse erro, como solucioná-lo e alguns exercícios para a prática para poder visualizar bem como não causar essas situações no uso do novo idioma. Bora começar! Primeiro, então, eu vou apresentar o erro para vocês, depois a solução e depois alguns exercícios para a prática. Olha para essa imagem ao lado. Try to phone Michael. He might be at home. Quando você utiliza o try mais o infinitivo, ou seja, try to phone, você está tratando uma situação desafiadora, difícil de ser realizada. O que se espera dessa imagem, dessa situação, na verdade, é que o chefe apenas peça para um funcionário que ele ligue para o Michael, porque talvez ele esteja em casa, e não uma situação desafiadora que exija uma certa demanda de esforço ou então experiência para que seja feita. Pensando assim, qual poderia ser a solução se não try to phone, try mais infinitivo? Essa é a solução. Como vocês podem ver na imagem, então, a solução ficou try phoning Michael, he might be at home. Quando a gente utiliza, então, o try mais o gerúndio, a gente está proporcionando uma situação de experimento. Tente, como uma tentativa e erro. Eu posso dizer, try eating this food, try drinking this liquid. Qualquer coisa que eu quero que você experimente, eu uso o try mais o gerúndio, mas não numa situação desafiadora. Recapitulando, então, try mais infinitivo, uma situação desafiadora, difícil de se realizar, que demanda esforço, tentativas. Try mais gerúndio, então, uma situação de experimento, simplesmente tente fazer algo, sem haver um esforço, uma demanda ou um desafio. A gente começa a estudar agora, então, algumas situações para o problema número 1. Para cada frase, eu quero que vocês analisem se ela faz sentido ou não faz sentido segundo as explicações que eu dei para o problema número 1. Vamos lá. When Jacob realized he was locked out of the house, he tried to knock on the door. Pegando então a parte que a gente estava estudando, que era o tried to, or tried gerund. Tried to knock on the door. Então foi usado try mais infinitivo. Então é uma situação desafiadora, difícil de se realizar. Mas percebendo que estava preso fora de casa, ele simplesmente experimentou bater na porta. Então o certo seria tried knocking on the door, não tried to knock. Situação número 2. If you have a headache, try taking an aspirin. Try taking, simplesmente um experimento, uma tentativa. Então nesse caso, de uma dor de cabeça, experimente tomar uma aspirina. Correto. Situação número 3. I lost my watch on the beach and 3 of my friends tried finding it for me. Tried, find. Então a gente usou o try mais o gerúndio. Nesse caso, encontrar um relógio na praia em 3 amigos é uma situação desafiadora, que demanda muito esforço, e não simplesmente uma tentativa, que pode dar certo ou não. Pelo caso do desafio e não ser fácil de se realizar, o melhor seria tried to find. Então, tried mais infinitivo. Situação número 2. There were very little people in the supermarket this morning. Lembrando que esse livro sempre traz na primeira imagem o absurdo que você cria se você produzir esse erro. Nesse caso dessa imagem, vocês podem ver que existem pessoas pequenas no supermercado. Então vamos para um conceito básico do inglês: contáveis e incontáveis. Para a gente determinar uma pequena quantidade de coisas incontáveis, a gente usa little. Little liquid, little gas, little patience. Já para coisas contáveis, a gente usa few. Few people, few friends, few animals. Então, diferenciando as coisas contáveis e incontáveis, para pequenas quantidades a gente usa little para incontável e few para contável. Excepcionalmente, a palavra little também pode ser utilizada para termos contáveis. Nesse sentido, quando a gente usa little para coisas contáveis, a gente está se referenciando à dimensão. Little houses, little people, little animals, ou seja, pequenas casas, pequenas pessoas, pequenos animais. Então, a solução ficaria dessa forma. There were very few people in the supermarket this morning.
Então, quando a gente trata como few people, a gente pode então contar as pessoas. Então, few people seriam poucas pessoas. Little people, pequenas pessoas. Little, utilizado com contáveis, determina a dimensão disso, pequeno. Few people, poucas pessoas. Little water, pouca água, porque água é incontável. Um conceito básico do inglês. Agora vamos ver então algumas situações para o problema número 2. Primeira frase. I'm afraid there is very little food in the house. Novamente, então, a gente tomba na situação de contáveis e incontáveis. Há uma certa divergência, dependendo do livro de gramática que vocês vão estudar, se food é contável ou incontável. Pegando pela parte de que food é uma categoria, que ela pode vir em diversas formas, e você não consegue contar parte a parte, item a item, o que seria food, trataremos, então, food nesse livro como incontável. Então, very little food, pouca quantidade de algo incontável, little food. Então essa frase estaria correta. Segunda situação do problema número 2. There was a lot of trouble at the football match because there were very little policemen there. Se os caras forem pequenos e fracos como eu, aí seria realmente muito problema. Uma piada muito ruim à parte, a gente tem que pensar que policeman é contável, porque a gente pode ter one policeman or two policemen. Lembrando que é um termo irregular dos plurais dos substantivos. One man, two men, assim como one woman, two women, one child, two children, one person, two people, one foot, two feet. Então, sendo policeman um termo contável, quando você diz very little policemen, você está tratando vários policiais baixinhos, pequenos, de baixa estatura. Então, no caso, o problema seria ocasionado por haver poucos policiais. Então, there were very few policemen at the match. Pessoal, então esse foi o nosso primeiro vídeo de erros em inglês comuns causados pela nossa tradução, ou erro de uma preposição, ou escolha de um verbo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscrevam no canal, deixem seus comentários abaixo, alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram comentar sobre estes erros, ou outros erros comuns do inglês que a gente possa tratar em novos vídeos. Se gostaram desse vídeo então, deixem seu like, compartilhem entre os amigos e ajudem a divulgar essa ideia de alguns livros que não são muito utilizados em escolas de inglês ou sala de aula, por não serem tão conhecidos. Então, nos meus vídeos eu quero trazer muito conteúdo diferente, que foge do conteúdo de sala de aula, foge do ensino regular do idioma. A seguir eu vou deixar então meu contato de e-mail e outras redes sociais onde vocês conseguem me encontrar. Até o próximo vídeo. Obrigado.